Seja bem-vinda a mais um episódio do IntuiCast, o seu canal direto de conexão com a sua intuição. E hoje vamos falar sobre um tema assim, muito especial para trazer mais ainda, tornar ainda mais palpável o que é que a intuição faz na sua vida. Por que você deveria escutar sua intuição? Por que você deveria usar a sua intuição como um ativo de valor de fato para fazer a vida dos seus sonhos acontecer por completo em todas as áreas da sua vida. E o tema de hoje é: como a intuição expande sua vida, carreira e liberdade? E esse tema para mim ele é muito especial porque eu tenho algumas histórias sobre intuição, os momentos assim que eu decidi escutar minha intuição para fazer a minha vida de fato acontecer. As vezes que eu dei um basta na minha vida, eu falei: chega, eu não aguento mais viver da forma como eu vivo. Eu já tinha conquistado muitas coisas na minha vida, muitas, de profissional a pessoal, muitas coisas, já tinha viajado para muitos lugares, estava casada com a pessoa, estou casada com a pessoa, com o amor da minha vida. Tenho filho, sabe? Viajei para muitos lugares com o amor da minha vida ao meu lado, construímos muitas coisas juntas, mas ainda assim eu tinha também uma empresa de sucesso, de produtos ecológicos, que tá indo super bem ainda, inclusive, mas eu olhava para minha vida e falava assim: caramba, eu tenho tudo, mas por que eu ainda assim eu sinto que tô travada? Porque ainda assim eu sinto que as coisas não estão andando. E quando eu sentia assim um fluxo de coisa boa acontecendo, de repente vinha aquela coisa e puf, me tirava, me puxava o tapete e falava assim: eu não acredito, de novo. Eu achava que era por esse caminho e de repente eu me olhava e falava assim: não é isso de novo. Melhorou por um tempo, ficou ruim, melhora e vai. Sabe aquela coisa de viver no ciclo de altos e baixos, como se fosse o gráfico da Bolsa de Valores, que eu gosto de falar, ou mesmo o gráfico do coração, né? Aquele tá. Então, assim, quando nós não escutamos a nossa intuição, a vida ela é mais densa. Você conquista coisas, conquista muitas coisas, mas ainda assim ela é densa. Você vive com a sensação de que você poderia ter feito mais, você poderia ter ido mais, você poderia ter conquistado mais, você poderia ter sido mais feliz. E quando você escuta a sua intuição, essas perguntas e essas afirmações, elas param de existir, porque você não vive mais nesse modus operandi. E justamente por isso que hoje o nosso tema é: como a intuição expande sua vida, carreira e liberdade. A vida que eu vivo hoje, que eu escolhi, que eu sonhei por muitos anos e que muitas intuitivas já estão vivendo essa vida e que você também pode viver assim como nós estamos vivendo. E se você é nova aqui no canal, no IntuiCast, não deixe de me seguir aqui no IntuiCast, de dar o seu comentário sobre os episódios, de compartilhar com uma amiga muito especial, porque aqui eu falo com mulheres que estão cansadas de seguir a manada, de fazer o que tá todo mundo fazendo, de, sabe, falar por fora, de vestir máscaras para mostrar para o mundo que tá tudo bem, tá ótima a vida, só que na verdade não tá. Eu falo com mulheres que estão decididas, que já sabem que precisam avançar, mas que por algum motivo elas não estão conseguindo, elas estão com dificuldades. Assim como eu e outras intuitivas já tivemos essas dificuldades no passado. Então, seja muito bem-vinda ao episódio número 3 dessa nova temporada. Falei certo? Não, falei errado. Episódio 4 da temporada 4. Eu quero começar contando uma história lá de trás, né? Das vezes que eu olhava para minha carreira e eu falava assim: nossa, eu trabalho muito tempo na área financeira, na área administrativa, porque eu me formei em administração e eu quero crescer junto com a empresa, eu quero fazer acontecer junto com a empresa, e ao mesmo tempo eu sempre estava ali com o olhar de: se eu quero crescer, eu tenho que trazer outras pessoas junto comigo, eu tenho que fazer com que outras pessoas, treinar pessoas para que fiquem no meu lugar, para que assim eu possa crescer e não deixe a empresa desfalcada. Então, foi assim nas minhas duas empresas, nos dois lugares onde eu trabalhei.
na Oftal, lá quando eu tinha 18 anos, eu fiquei 10 anos na empresa. A empresa tinha 5 funcionários, quando eu saí de lá tinham mais de 200 funcionários. Depois eu abri a minha empresa em sociedade, que se chama Ácora, fiquei lá por mais 12 anos, nós começamos pequenininhas, né? E de repente quando lá em 2019, 2020, 2021, nós já estávamos no Brasil inteiro, né, em plena pandemia. A empresa cresceu muito com uma estrutura enxuta, né? Porque toda a experiência que eu tive nos meus outros trabalhos, inclusive no McDonald's que eu trabalhei, eu sempre tive um olhar sobre como é que eu posso fazer uma estrutura enxuta, eficiente e que traga resultados. Então, por 20 anos da minha vida, pelo menos, eu treinei e gerenciei pessoas. E uma coisa assim que me pegava muito forte era que, apesar de eu sempre ser extremamente intuitiva, a ponto de chegar perto das pessoas e falar assim, essa daqui não funcionou, não rolou. É muito meu, assim, de sentir as conexões, as pessoas, os ambientes, os lugares. Eu sempre fui muito de sentir. Só que esses anos todos, ao mesmo tempo que eu era do sentir, tinha crenças dentro de mim que diziam assim, para de sentir, Melina, vai realizar, vai fazer, vai acontecer, você precisa trabalhar, você precisa dar seu sangue, trabalha mais do que os outros, entrega mais do que os outros, se mata de trabalhar, é assim que você cresce. E por muitos anos eu acreditei nessa frase, porque são frases que eu conheci, que eu adquiri lá da minha infância. E tá tudo bem, não tem nada de errado com essas frases. No sentido de, eu não posso apontar o dedo e dizer assim, ai, nossa, isso daqui me fez muito mal. Não, jamais. Nós estamos numa fase adulta onde nós temos que olhar para as nossas questões, para os nossos traumas, para os nossos desafios e entender que graças a isso tudo, olha quem eu me tornei hoje, olha onde eu cheguei. Eu poderia estar hoje dentro da minha empresa, que eu amava muito, que eu amo ela de paixão, poderia estar lá dentro da Ácora, ao mesmo tempo frustrada, um lado meu morrendo, angustiado, triste, sem conseguir voar, porque o que eu mais queria era estar aqui falando com vocês. Eu não queria me limitar à empresa. Eu tinha o meu conhecimento, a minha vontade, a minha necessidade de alma. Era de estar falando com mais pessoas, é de poder proporcionar o meu conhecimento para muito mais mulheres. Então, ao mesmo tempo que eu treinava dentro da empresa, eu sentia essa necessidade que não acontecia lá. Eu tentava, assim, encaixar, sabe? Eu tentava, a todo custo, olhava para minha empresa racionalmente e pensava assim, bom, essa é a minha empresa, eu amo, eu adoro trabalhar aqui, eu amo o que ela traz, ela é linda por dentro, ela é linda por fora, e eu me vejo aqui, eu vou me aposentar aqui e a minha vida tá garantida aqui. Ao mesmo tempo, eu tinha um lado meu que queria fazer o que eu fazia, que eu faço hoje. Então, desde 2017 que eu tô aqui na internet, só que até então, até véspera de pandemia, eu trazia um olhar muito sobre doar, fazer pro bono, atender gratuitamente. Por quê? Porque era o que a minha válvula de escape, sabe? Era o que me fazia, me completava de alguma forma. E isso, racionalmente, eu ficava sempre tentando encaixar uma coisa na outra, ao mesmo tempo sabendo que não dava para encaixar, porque são coisas distintas, apesar de parecidas, eram coisas distintas. Então eu chegava em casa e fazia os meus atendimentos, alguns particulares, outros gratuitos, mas na maioria das vezes gratuitos. Eu tinha até dificuldade de cobrar o meu valor, de falar quanto que era o meu valor. Eu tinha dificuldade, inclusive, de definir os meus valores, né? Porque naquela época era muito mais assim, a Melina não precisa desse dinheiro, então a Melina tá aqui fazendo o que ela ama e sabe aquela coisa, aquele velho ditado? O que é que você faria de graça, mesmo se você precisasse e ainda assim você não cobraria? Pois é, essa pergunta eu te trago para você refletir sobre sua vida, porque nessa pergunta, nessa resposta que você vai dar, tem muito conteúdo valioso para você. O que é que eu faria de graça? Mesmo se eu precisasse, eu ainda assim faria de graça? É isso que eu faço hoje.
Só que hoje, numa nova posição, numa nova roupagem, depois do lançamento da minha marca, lá em 2022, eu transferi, eu me realizei, eu me cerquei de tudo dentro do meu negócio que faça sentido para mim. E eu, então, encerrei a minha sociedade na Ácora para estar aqui, para iniciar um novo ciclo na minha vida. Por que eu tô te dizendo isso? Porque todos esses anos a Melina sempre tentou olhar para a vida e falar assim: eu preciso seguir esse caminho profissional porque isso vai me levar a tal lugar. Eu preciso ter tais relacionamentos porque isso vai acontecer assim. Eu preciso falar com não sei o que para não sei o que lá. Então era sempre alguma coisa vinculada a outra. Sendo que no fundo eu sentia a todo tempo, não é isso. Mas eu brigava com a minha intuição e a minha razão, e eu virava pra minha razão e falava assim: mas eu vou escutar minha razão. Cala a boca, intuição, fica quieta, intuição, não quero saber de você. Só que o que acontecia? Minutos depois, horas depois, dias depois, eu virava pra mim mesma e falava assim: eu devia ter ido, eu devia ter feito, por que eu não fui, por que eu não fiz? Tá vendo? Deu errado. Por que eu perdi tempo? Você só conquista a leveza, a harmonia na sua vida quando você consegue de fato escutar a sua intuição. Quando eu decidi olhar para minha vida e falar assim: chega, já deu, foram alguns momentos marcantes, assim, pontuais da minha vida. Quando eu decidi fazer minha formação em coaching ontológico, lá em 2017, numa época que tinha tudo quanto é coach. Coaching de 3 dias, você faz uma especialização de coaching de 3 dias e você já vira coach e você já começa a atender e transformar a vida das pessoas porque a sua vida já se transformou. Só que pera lá, eu, Melina, com toda a minha bagagem, com todo o meu conhecimento, depois de ter feito vários treinamentos de liderança e gestão de pessoas, quando eu olhei pra minha carreira e falei assim: tá na hora de eu fazer um curso de coaching, eu quero fazer o curso de coaching, eu demorei para decidir e a decisão não poderia ter sido melhor, porque foi uma decisão que me destacou de toda a multidão que fazia tudo do mesmo. Eu fui para uma linha completamente diferente, que é uma linha mais filosófica, que é uma linha que te ajuda a olhar para dentro de fato e sair do rolo compressor do dia a dia, das regras, dos comportamentos que tu tem que é assim, ponto, acabou. Não, vamos pensar e refletir. Então a minha decisão de fazer o coaching ontológico lá atrás foi uma decisão onde eu parei, respirei, olhei o lado racional sim, mas acalmei meu lado racional e falei: pera, deixa eu sentir. O que é que eu realmente preciso? O que é que sensações esse curso está me trazendo, essa escola está me trazendo? Então, foi então que eu pedi, eu joguei, falei: universo, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar com pessoas, eu já trabalho com pessoas e a última coisa que eu quero é prejudicar alguém. Pelo contrário, eu quero trazer o meu melhor, eu quero ser a melhor no que eu faço. Eu quero ser muito boa no que eu faço porque eu quero entregar muito para a pessoa. Quem estiver do meu lado vai receber muito. Então, se for o lugar, se for o momento, me dá uma luz, me dá um sinal que eu me lembro que as portas se abriram e de repente tudo começou a acontecer. E quando eu vi, eu estava lá fazendo minha mentoria, meu curso de coaching ontológico, que durou 1 ano esse curso de coaching. E depois eu ainda tive os atendimentos que a gente vai profissionalizando, especializando ainda mais, vai aprofundando os atendimentos. Para então, em 2021, eu encerrar minha 2021 para 2022, eu encerrar minha sociedade na Ácora e olhar para minha carreira e falar assim: chega. Olhei pro meu marido, olhei pro olhinho do meu bebê e falei assim: foi um momento muito intuitivo e muito decisivo. Olhei para ele e falei assim: chega. A partir de hoje, se eu quero ser muito feliz, eu entendo que meu filho precisa, para o meu filho ser muito feliz, eu entendo que eu preciso ser muito feliz. E o que não quer dizer que eu só vou viver mil maravilhas, que eu nunca mais vou ter problema na minha vida. Pelo contrário. Mas que a partir daquele momento, as minhas decisões viriam de dentro do meu coração, em primeiro lugar. E não mais da minha razão. Eu estava cansada de me deixar de lado. Foi então que eu olhei pro meu filho e falei assim: você vai ter orgulho da sua mãe, porque eu vou ser muito feliz e eu quero que você seja mais feliz ainda.
A partir desse momento, eu decidi que eu encontraria os melhores profissionais para me cercar, para me ajudar a transformar quem eu era, a lapidar a forma como eu entregava o conteúdo e lançar a minha marca pessoal, Melina Toyoshima, com o meu método, o novo olhar da intuição. Eu precisei praticamente, com o meu filho de 1 aninho de idade, plena pandemia, descobri que eu estava aí com depressão, porque mais uma vez, mesmo nesse momento, antes de lançar minha marca, eu tive esse período de depressão forte, porque eu não dormia, acordava a cada 2 horas por 3 anos, foi assim, insuportável, foi enlouquecedor, né? Só quem é mãe que vive esse processo. E toda a minha maternidade, até os 2 anos e meio do Dimitri, eu fui muito racional mais uma vez. Tudo eu pensava, não, porque tem que ser assim, porque a médica falou que é assim, porque tem que pegar assado, porque tem que dar comida assim, porque tem que dar leite assado, porque tem que ser de tantas e tantas horas, porque não sei o quê. E porque um amigo falou, e porque o livro não sei o quê. E dentro de mim, o meu coração, a minha intuição dizendo, não é isso, Melina. Solta o controle. E ao mesmo tempo eu queria controlar, porque era como se eu tivesse que controlar tudo para conseguir as minhas coisas. Só que eu não estava conseguindo nada e eu fui me perdendo nesse caminho. Então, esse foi o segundo ponto, o segundo passo da minha história, onde eu escutei a minha intuição, onde eu dei um basta na minha vida e falei, chega, do jeito que tá, não tá dando. A partir de agora, eu me lembro do dia, a partir de agora, eu só escuto a minha intuição para cuidar do meu filho. Quantas noites eu chorei, porque eu tinha que acordar ele para dar mamar, mas dentro de mim dizia que não era para acordar porque ele tava bem, ele tava saudável. E meu filho é saudável até hoje. Teve um outro ponto decisivo na minha vida, que foi eu olhar para os meus relacionamentos, para o meu relacionamento e falar assim, chega, eu vou escutar minha intuição, chega, já deu. A minha carreira, o meu relacionamento é extremamente intuitivo, tudo que acontece hoje eu não sou mais racional, eu preciso fazer isso para conquistar tal coisa, não, é muito do sentir. E depois que isso aconteceu, eu comecei a colocar mais o que eu sentia para fora. Porque quanto mais eu falava, mais eu me fortalecia, mais eu me sentia, mais eu treinava a minha maneira de comunicar o que eu estava sentindo para o outro. No caso, meu marido, minha família, minhas amigas. Então, eu comecei a parar de deixar de agradar as pessoas para começar a me agradar, a me perceber, para me colocar no mundo. E o terceiro passo, quando eu decidi, voltando agora, né, que eu dei uma pausa aqui para contar essa história e pulei a questão do lançamento da minha marca, foi uma conversa assim que qualquer dia eu vou postar para vocês verem essa conversa. Eu tenho gravado, que a minha mentora na época, a gente estava conversando sobre marca, sobre o que eu ia falar, como eu ia falar, de que maneira, quem eu era, qual era a minha essência. Então eu fiz todo esse trabalho para colocar para fora quem eu era de verdade, né? E aí ela me perguntou, mas Melina, sobre o que você quer falar? Qual vai ser o seu tema? E olha, intuitiva, eu vou te falar que me emociona até hoje, porque quando ela me perguntou isso, me veio assim tão forte, mas de dentro da minha alma, sabe? Muito forte, me arrepia inteira. Eu virei pra ela e falei assim, sem nem pensar, intuição. E aí eu chorei. Assim, era como se tivesse entalado aqui, olha, até me emociona de novo. É como se tivesse entalado aqui uma voz que ela precisava sair. Ela precisava acontecer. E foi desde então, agosto de 2022, o lançamento da minha marca, que desde então eu falo sobre intuição. E a cada ano que passa, nos primeiros anos você acaba indo um pouco pro racional, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque as coisas acontecem assim. E do ano passado pra cá, a minha vida foi ainda mais intuitiva. Eu fui me apoderando ainda mais do meu negócio, de como as coisas funcionam, de como as coisas são. Porque querendo ou não, eu tinha 2 bebês, né? Eu tinha o meu filho
que era recém-nascido, e eu tinha a minha marca, o meu negócio, 2 bebês assim, nascendo praticamente juntos. E tudo isso tem um tempo de maturação, tem um tempo de crescimento, que faz parte, é saudável. Ninguém cresce da noite pro dia se transformando, né, em milionária, de milhões de seguidores, milhões de não sei o quê. Não, é uma construção passo a passo. E aqui eu falo que é uma construção sustentável. Por quê? Porque a partir desse momento que cada vez mais, a cada dia mais que eu ia me permitindo escutar a minha intuição, era como se, sabe, todos os dias eu acordasse, olhasse para minha vida e falava assim: uau, que delícia a vida que eu estou vivendo, muito obrigada. Eu deixei de viver aos finais de semana, mesmo amando o meu trabalho, mesmo amando o meu negócio, eu deixei de viver aos finais de semana para viver todos os dias da semana, independente se é sábado, domingo, feriado. Eu passei a amar uma segunda-feira, eu passei a amar uma terça, uma quarta, uma quinta, porque quem me conhece sabe, existia algo, quando a gente não está conectada, quando nós não nos escutamos, não nos permitimos, a gente transborda essa energia, a gente transborda esse ser, essa angústia. Então todo mundo sabe que dentro da empresa, segunda-feira, mal ninguém chegava perto de mim. Gente, não fala comigo, pelo amor de Deus. Não tô bem hoje. Mas era toda segunda-feira assim. Porém, como eu estava no meu padrão lá na minha empresa, eu não me percebia vivendo esse piloto automático, logo eu sabia que porque todo mundo é assim, né? Segunda-feira tá todo mundo de mau humor, porque curtiu o final de semana e falar que saco, tem que trabalhar de novo, por mais que a gente goste do trabalho, né? Então, todo mundo sabia que, quer falar com a Melina vai estar boa depois do almoço, lá na terça-feira. Quarta-feira ela tá boa, quarta, quinta e sexta ela tá ótima, mas segunda e terça, assim, ela tá meio cão chupando manga. Então, quem me viu lá dentro da empresa sabe que não era fácil, era difícil, era, claro. Tinha um lado meu que eu queria esconder o tempo inteiro. Tinha um lado meu que eu tentava encaixar só na sobrinha e quando dava. Só que eu vou te dizer uma coisa. A partir do momento que você escuta de fato a sua intuição, que você usa a sua intuição como ativo de valor, que você se permite se escutar, você não se preocupa mais com a opinião dos outros, você não se preocupa mais em ser a perfeita, você não se preocupa mais em entregar o seu, sabe, não milimetricamente perfeito, correto, não sei o que, para não dar uma margem de erro, para ninguém falar mal de você. Você não se preocupa mais com essas coisas. Você para de tentar se tornar perfeita para agir. Você começa a agir porque você percebe que você não tem mais tempo a perder. Você nunca teve tempo a perder e não vai ser mais agora que você vai continuar perdendo esse tempo. Porque quando você entende o seu porquê, o porquê você tá nessa vida, o porquê você faz o que você faz, o que é que só você entrega de melhor, o que só você sabe, só você tem mais ninguém. Você para de reclamar, você para de encontrar culpados. Porque no fundo, você busca culpados, no fundo você tá dizendo o tempo inteiro: não, eu não estou acontecendo tal coisa por causa de não sei o quê. Ah, eu não fiz a transição de carreira ainda? Ah, porque eu tô ganhando a minha carreira lá ainda, né? Tem meu dinheiro lá. Tá ruim, mas pelo menos ganho meu dinheiro, né? Ah, aqui eu vou tocando devagarzinho. Eu já fui essa, eu sei como é. Ah, eu tô num relacionamento. Ah, eu tô num relacionamento porque não sei o quê. Ah, tá ruim, mas não tá. Ah, mas tem tanta tranqueira por aí. Ah, prefiro ficar antes, né? Prefiro ficar com alguém do que ficar sozinha. E aí você vai se boicotando. Aí você é uma empreendedora digital, né? Aí tem os algoritmos do Instagram, do Facebook, do YouTube, do LinkedIn. Não é assim que acontece? E porque aí tem o marketing de não sei o quê, que daí você tem que botar terno, só falta falar gravata, né? Terno, gravata, porque você tem que colocar o cabelo e dividir no meio, fazer aquele coque, aquele cabelo escorrido pra trás, que agora todo mundo tem o mesmo corte de cabelo, todo mundo veste a mesma roupa. Só que, pera lá. E aí, você pega e fala assim: ah,
mas eu tô trabalhando demais, eu tô fazendo muito conteúdo no Instagram, não tá dando retorno, eu tô falando com um monte de gente, também não tá dando retorno, não tá trazendo cliente. Aí eu te pergunto, mas você está sendo você ou você está seguindo a manada? Você está fazendo o que tá todo mundo fazendo porque é moda, porque agora é assim? Ou você está realmente falando o que você está sentindo de dentro da sua alma? Se colocando no mundo? Se posicionando? Porque olha, de verdade, eu, Melina, eu não sei você, mas as mulheres que me seguem, as intuitivas que me seguem, elas sentem o mesmo. A gente tá cansada de ver esse monte de mulher, tudo igual. Você vai lá, você tira uma foto e fala assim, parece que tá todo mundo de uniforme, todo mundo igual, padrãozinho. Cadê a essência? Cadê o que tem sabe, de mais puro de dentro de cada uma? E aí você fica concorrendo por preço. Não é assim que acontece? E aí tem uma outra questão. Você vira e fala assim: ah, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo um monte de reels, eu tô fazendo um monte de stories e não sei o que, não sei o que lá. É culpa do algoritmo, porque o algoritmo não tá entregando. Não, porque agora o problema é que mudou a ferramenta, porque agora eu tenho que fazer de outro jeito, porque agora eu tenho que fazer dancinha. Só que quantos perfis aí cresceram muito porque fizeram só o que estava bombando no momento e de repente esse monte de perfil não traz nada, nenhum retorno para você. Não traz nenhuma visibilidade, é um perfil morto. Então eu tô falando isso, eu falo isso para você para que você pense, reveja seus valores. O que é que você realmente quer na sua vida? Porque uma coisa é certa, você pode encontrar a melhor mentora em posicionamento, a melhor mentora em conteúdo, em marketing, em estratégia, a melhor mentora em vendas, a melhor fotógrafa, pode. Mas se você não tiver o fortalecimento de quem você é, da sua essência, se você não tiver aqui, ó, pulsando dentro de você, se você não souber dizer no que você é boa, quais são seus diferenciais, para que você veio nesse mundo. O que você vai fazer depois não sustenta. E aí você só gasta dinheiro atrás de dinheiro. Se você quer viver uma vida com harmonia, com equilíbrio, com leveza na vida, na carreira, se você quer que a intuição expanda a sua vida, se você quer usar a sua intuição como ativo de valor para realizar a sua vida de verdade, pare de escutar apenas a sua razão. A sua razão, ela tem um lugar garantido no seu cérebro, mas se ela não tiver a intuição alinhada, não tem como dar certo. A sua vida não se expande, a sua razão ela vai sempre te minar, sempre te boicotar. Porque o papel dela é te colocar no chão, porque ela tem muito medo, porque ela tá acostumada com o que você já vive hoje. A nossa intuição, ela é nosso saber mais poderoso. Ela é nosso saber mais precioso. A nossa intuição, ela nos guia. Ela sabe, ela tem as chaves pra gente virar, as chaves certas pra gente virar e ó, florescer. Enquanto você não se permitir escutar a sua intuição, você vai continuar vivendo a vida. E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse ido? Porque eu não fui? Porque eu não fiz? Porque agora você para de fazer essas perguntas para agir. E se deu errado, tá tudo bem. Foi uma experiência adquirida. Se deu certo, ótimo. Como que eu continuo nesse caminho? Tropeçou de novo, não tem problema. Ergue a cabeça, levanta e continua. Porque o foco, o direcionamento aonde você quer chegar tá muito claro. Você consegue visualizar claramente. A casa onde eu vivo foi uma conquista assim, extremamente intuitiva e visual. Por 6 anos, no meu outro apartamento, eu vi o nascer do sol e o pôr do sol.
Só que eu comecei a sentir falta e o horizonte assim lindo, cheio de prédios. Aí eu comecei a sentir falta do verde e eu comecei a colocar várias plantinhas na minha casa. Até que eu me dei conta, falando com meu marido, ele virou pra mim e falou: nossa, Melina, esse cantinho tá meio bagunçado, né? Tem muita planta aí, você não acha não? Olhei pra ele e saiu assim: ai amor, mas eu tô sentindo tanto falta de um verde, porque na minha casa, quando eu morava com minha mãe, tinha muito verde. Eu abria a janela e dava de cara com as árvores. Então, por 6 anos, a gente sonhou, eu sonhei junto com ele e eu falava todo dia: um dia eu amo esse apartamento, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é uma delícia, eu amo estar aqui. Mas eu sei que quando chegar o momento certo, eu estarei morando num apartamento maior, com todas as minhas janelas de frente para o parque. E a planta desse apartamento eu conheci 6 anos antes de comprar esse apartamento. Eu olhei para essa planta em ela e falei: nossa, que planta interessante! Olha, nossa, eu gostei dessa planta, que diferente! 6 anos depois, estávamos nós dentro do apartamento sem a gente se lembrar disso, conhecendo o apartamento. Então é para você perceber o quanto quando a gente se permite sentir, escutar, flui, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Se ainda não aconteceu, é porque não é o momento, é porque com certeza você precisa conhecer, aprender, passar por alguma outra situação para que essa situação, esse novo momento de vida que você tanto quer, aconteça. Então, para que você expanda de fato a sua vida, use a partir de agora a sua intuição. Se você ainda tem dificuldades, quer falar comigo, aqui na descrição eu vou deixar um link para você participar de um processo seletivo para fazer um diagnóstico intuitivo comigo. E gostou? Compartilha, como eu falei, esse conteúdo com outras amigas, com outras mulheres que vão se beneficiar desse conteúdo, porque o que eu falo aqui é profundo, é verdadeiro, sabe? Eu não sou uma profissional de 2 anos de carreira, eu sou uma profissional de mais de 20 anos de carreira, treinando e gerenciando pessoas, e mais fortemente nos últimos 4 anos falando sobre intuição. Esse perfil não é para qualquer uma. É para quem realmente quer usar a intuição como ativo de valor, para quem está cansada dessa vida de ostentação, para quem quer se conectar com os valores que realmente fazem sentido, sabe? Ter uma conversa prazerosa com o marido, com o filho, ter momentos saudáveis entre família e não ficar um ou outro lá no computador, no celular, sabe? Tirando foto, postando, tá lá no restaurante lindo, maravilhoso, tá postando foto. Nossa, estou neste restaurante lindo, maravilhoso, não sei o que, com meu marido. Você não tá nem olhando pra cara do seu marido. Você tá lá viajando num lugar lindo, maravilhoso, mas você tá tão preocupado em postar, né? Porque você é empreendedora, não é isso? Você tá tão preocupado em postar o que você tá vivendo, o que você tá passando, que você não tá vivendo. Eu passei uma semana de carnaval com meu marido, com amigos, com família, com pessoas especiais ao meu lado. Descansei, me reconectei, fiquei em momentos gostosos com eles, sabe? Mas eu não postei nem 90% do que eu vivi lá, porque aquilo é nosso. Eu dei algumas pitadinhas e a nossa vida é sobre isso. É sobre você viver no offline e transbordar o que você está vivendo no offline pro online. Não é o contrário. Fica com essa reflexão, pensa com carinho e olha, este ano promete. Tem muita coisa boa para acontecer e nós só estamos em comecinho de março. Um beijo e até o próximo IntuiCast. Tchau, tchau.